Boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho de hoje, nos unindo em oração, nos mentalizando nesse instante a figura de Jesus. E nós vamos indo ao encontro desse Mestre querido, que nos acolhe em seus braços amorosos, nos fortalecendo, nos amparando. E nós te pedimos, Jesus, que tenhamos a força para enxergarmos as nossas deficiências, que tenhamos a fé para superarmos as dificuldades e perseverarmos no aprendizado dos seus ensinamentos, a fim de que possamos, Senhor, desabrochar, que a nossa fé cresça cada vez mais, que a confiança no Pai, nos desígnios, e na confiança que devemos ter em nós mesmos, tendo a certeza de que somos capazes de realizar tantas coisas porque somos seus filhos, Pai. Que nessa noite estejamos abençoados, recordando os ensinamentos de Jesus, esse Espírito que exemplificou e viveu o amor, nos mostrando que é através do amor que seremos felizes. Que nessa noite o amor de Jesus, o amor de Deus, se derrame sobre cada um de nós, nos fortalecendo e nos amparando. Que assim seja. E é com esse amor que nós vamos envolvendo Mari, para que ele sinta o nosso carinho, o envolvimento dos benfeitores amigos, e com todo esse fortalecimento, com serenidade, ele possa passar para todos nós o ensinamento dessa noite. Que assim seja. Boa noite. Hoje um tema, às vezes já ouvimos, já até podemos ter falado alguma coisa a respeito, mas vamos ver numa profundidade diferente hoje. No tempo de Deus. Se fosse em filosofia não dava para falar assim, mas aqui dá porque é consolo. No tempo de Deus. O apóstolo escolhido numa vivência grande é de Simão. Já falamos dele uma vez aqui. Nessa lição no tempo de Deus. Só recuperando, resgatando, Zelote era um grupo, então, agitador, né? Um grupo tido até como terrorista naquela época. Era um grupo que queria libertar os hebreus do jugo romano na época. Então, Simão, o Zelote, era um jovem cheio de ideais, como tantos jovens por aí, e ele queria uma igualdade, ele queria uma universalidade no bem de todas as pessoas. Esse era o princípio dele. Ele ouviu uma vez Judas o Galileu, não o Judas Tadeu, nem o Iscariotes. Esses eram apóstolos também, mas Judas o Galileu, que foi o líder que organizou esse movimento para tirar os romanos do controle da situação entre os hebreus. E quando Simão ouviu aquele homem falar, a eloquência daquele Judas, o Galileu, o contagiou, o envolveu de uma maneira que ele passou a seguir Judas, o Galileu, e adentrou, então, nesse grupo dos zelotes,
Daí o apelido, Simão o Zelote, porque ele fazia parte desse grupo. Com o passar do tempo, Simão foi percebendo que algumas pessoas do grupo estavam fugindo dos ideais que os uniram, o ideal fraterno, o ideal da igualdade, o ideal de universalizar todos ali nos mesmos princípios do bem. E ele começou a perceber que alguns do grupo, que lideravam o grupo dos zelotes, estavam querendo algumas vantagens pessoal. A história não muda, né? O ser humano, ele sobe de estágio moral, o que está mais atrasado sobe para esse, depois esse sobe, aquele sobe, vem o outro. Então a história se repete porque no mundo, porque os espíritos vão progredindo e aquele que era atrasado há 2000 anos, hoje encontra um semelhante em atraso moral. E aquele já está num estágio mais adiantado em termos morais. Então, Simão, o Zelote, tomou uma decisão de abandonar aquele grupo. Mas o apelido ficou. Ele abandonou e ficou desnorteado, porque ele tinha um objetivo de vida, dar uma igualdade, uma fraternidade, uma liberdade. Parece que eu estou falando da França do século XIX, né? Do século XVIII, igualdade, fraternidade e liberdade. E desnorteado, ele começou a andar. Andou, gostava de uma cidade, parava, se não seguia adiante, foi. Até que ele chegou numa cidade que ele se encantou, Belém. Belém de Judá, né? Quando divide os reinos do norte e do sul, então Judá, um reino, Jerusalém, outro reino, ele estava em Belém. Belém, tão importante para o nascimento de Jesus, Belém com tantos registros importantes, ele se encantou com a cidade. E andando pela cidade, por onde ele passava, ele sempre procurava conversar com um, conversar com outro, saber das coisas daquela região. E alguém disse para ele: você sabia que aqui nós temos uma senhora que deu à luz a um novo profeta? E ele falou: não, conte-me mais. Pois é, em tal rua aí, em tal casa, mora a jovem senhora de nome Maria. E um dos filhos dela será um profeta. É o que dizem, é o que as escrituras apontam. E Simão falou: poxa, que oportunidade a minha, conhecer um profeta nos nossos dias, porque não tinha. Fazia tempo, não tinha um profeta entre os hebreus. Até era caso de muitas pessoas da época estarem preocupadas: será que Deus nos abandonou, não envia um profeta? A literatura espírita e não espírita que aborda esse tema. Não é o nosso caso hoje. Então, Simão vai até a casa de Maria, bate e Maria o atende, como atendia a todos que batiam à sua casa. Humberto de Campos descreve maravilhosamente bem a forma como ela acolhia as pessoas. Também falamos aqui, acho que uma vez. E ela acolhe aquele, um pouco acima de jovem, mas não um adulto pleno. E ele faz perguntas e ela responde tudo.
E conta mais até do que ele havia perguntado. Conta sobre Gabriel, quando aparece o anjo. No Espiritismo, nós sabemos que anjos são espíritos de elevada hierarquia, espíritos de luz. Mas no Evangelho consta como anjo Gabriel. Ela conta o aparecimento, conta como foi, conta sobre José, conta várias coisas. Da ida para o Egito, pela perseguição de Herodes o Grande, com todas as crianças, que ele queria matá-las, para que não nascesse o rei, enfim. Ela vai contando tudo, e Simão parece que se transporta com aquele magnetismo de Maria, aquele olhar acolhedor de mãe, de vó. Simão estava carente disso, porque ele havia se decepcionado muito com os colegas de ideais no grupo dos Zelotes. Então, ali foi um oásis no meio do deserto para aquele jovem adulto que queria revigorar a si mesmo, ao seu espírito. E a conversa seguia. E Simão, se derretendo de emoção, de prazer, de aprender, de conhecimentos que ele adquiria, quando dois jovens adentram na casa. Ele olha aqueles dois rapazes e sente um halo, um fluxo, um envolvimento que ele não sabia explicar. Parecia que ele estava levitando. Nós, através da codificação de Kardec, através da revelação dos espíritos, através do espiritismo, sabemos. É um magnetismo que alguns espíritos já alcançaram nessa proporção, como Chico tinha, né? Mas evidentemente que ali estava João, o Batista, e Jesus. Jovens, dois primos, conversando, e eles falavam de um assunto que chamou a atenção de Simão. Eles falavam sobre leis, mas evidentemente não eram leis humanas. Eles estavam falando das leis do nosso Criador. Eles estavam numa conversa de uma elevação espiritual bastante grande. E isso também potencializou o magnetismo deles, que envolveu Simão. E Simão viu, então, os dois primos juntos, confabulando. Se levantou em respeito às pessoas que estavam chegando. Os dois se anteciparam e se apresentaram a Simão. E Simão sentiu que era uma acolhida, que poderia conversar com aqueles dois jovens como ele estava conversando com Maria, com a jovem senhora, que ele não sabia se era mãe de um, dos dois, ou de nenhum. Então, após a apresentação, começaram uma conversa onde Simão diz: eu tenho alguns ideais de vida que eu gostaria de cumprir. Eu gostaria que houvesse uma paz única entre todas as pessoas. Nós, no Espiritismo, podemos imaginar, devia ser um aflorando do espírito de Simão Zelote, os seus compromissos nesta vida. E, evidentemente, que o grau de espiritualização, tanto de João
que fora Elias. E disse Jesus: ninguém foi maior do que Elias dos nascidos na terra. É um espírito de elevadíssima hierarquia. E o outro, Jesus. Os dois gostaram do que ouviram. Certamente Jesus já sabia do programa reencarnatório de Simão Zelote. Mas é prazeroso. Imagina o pastor ver a sua ovelha se encaixando no seu rebanho. Imagina o mestre ver o seu discípulo se manifestando em trabalhos da expansão da luz, em trabalho do bem. Claro que Jesus gostou de ouvir aquilo. Então Simão foi descrevendo que ele gostaria da paz entre todos, que um pudesse apoiar o outro, que um pudesse ajudar o outro, que ninguém mais precisasse prejudicar ninguém, que bom seria se ninguém mais sofresse. Foi abrindo seu coração naquilo que ele, Simão, gostaria de ver acontecer. Então, ele entra no assunto que ele ouviu e diz: o que vocês acham? Porque nós humanos, espíritos encarnados, nós sofremos por demais a pressão dos órgãos dos sentidos. Isso o Espírito Verdade esclarece muito no Livro dos Espíritos. Então, nós temos os ideais, mas às vezes os nossos olhos nos traem numa interpretação equivocada. Os nossos ouvidos nos traem por interpretar alguma coisa equivocada. Às vezes, os órgãos nos sentidos nos prejudicam. Uma palavra indevida, um olhar de censura. Então, aquele homem jovem adulto, Simão, querendo a paz, querendo a união, querendo a harmonia entre todos, ele lança a primeira pergunta: o que vocês acham da política dos romanos sobre nós hebreus? Então, aquela sintonia de harmonia, ela sofre um impacto. Se as pessoas soubessem como os assuntos que envolvem política são carregados de matéria densa, de matéria negativa, pesada, como ele gera a criação de pensamentos ruins, de miasmas, de energias que consomem o bem e o bom que nós fazemos. E continuou Simão. Essa política que eles adotam oprimem os hebreus. Faz com que o nosso povo sofra. O nosso povo trabalha exaustivamente e agora tem que pagar impostos mais caros para cobrir não só o reino dos hebreus, mas também esse império romano está cansativo. E cada palavra dessa criava no ambiente, na psicosfera, a carga correspondente. E os nossos políticos, disse Simão, que fazem políticas, que aprovam medidas que beneficiam alguns poucos por puro interesse. O que será de nós? Onde vamos parar? Eu pergunto a vocês que falavam de leis. Onde está a justiça? Aquela outra vez que eu falei de Simão sobre justiça, ele já era apóstolo e era um nível mais profundo. Um dia podemos até voltar naquele assunto. Mas aqui ele pergunta: cadê a justiça?
Porque a visão de Simão era pelos órgãos dos sentidos. Cadê a justiça para o povo hebreu? Ele não olhava com os que depois ele foi aprender, muito depois ele foi aprender com Jesus, que o único que é justo, soberanamente justo e bom, é o Criador. E lá na frente, quando ele faz essa pergunta, Jesus diz: acaso você sabe mais do que o nosso Pai? Porque você quer fazer justiça, porque você está dizendo que ele é injusto com os hebreus. Mas lá na frente, depois dele ter vários aprendizados. Um dia voltamos nisso. Então, João se antecipa, e Jesus, naquele olhar, naquele momento, discorre um olhar por inteiro em Simão, como que doando pelos olhos, como que pelos olhos aplicando um passe de harmonia, de serenidade, de limpeza no entorno das criações que ele, Simão, estava fazendo no seu entorno. E enquanto Jesus tomava essa atitude, João se antecipa e diz: meu Senhor, essa luta que você pede é antiga, é muito antiga. E nos dias de hoje nós vemos pessoas com a mesma luta. Se era antiga naquela época, agora é antiga com mais 2000 anos. Há espíritos que recalcitram no orgulho, no poder, no egoísmo, de querer as coisas boas para si e aos outros o que sobrar. Então, diz João, o jovem João, essa luta é antiga. Dar corpo a ela é adiar o dia da solução. Alimentar essa discussão, manter essas provocações, é adiar o dia da solução. É a mesma coisa que apagar fogo jogando combustível. Vai aumentar. Porque o orgulho ferido de um implica num ataque, que fere o orgulho do outro, que contra-ataca, que fere novamente no orgulho do um e volta o ataque e o contra-ataque. Milênios assim. Estamos milênios assim. Então, diz João, no tempo certo, isso tudo ocorrerá. A compreensão, o respeito, a tolerância, e chegaremos ao amor fraterno. Diz o Espiritismo, nas revelações que os Espíritos trouxeram, que estamos vivendo esse momento de uma separação daqueles mais pesados no mal. Mas ainda em regeneração, encontraremos o mal, porque nós teremos 1000 anos para expurgar de nós a maledicência, por exemplo, o julgar. Então, diz João, que depois veio a ser o Batista, isso tudo ocorrerá, Simão, no tempo certo, no tempo de Deus. Não adianta nos precipitarmos com violência. Violência gera violência. Ataque gera contra-ataque. Palavras malditas provocam
réplicas malditas também. Estamos quase alinhados com a sua forma de pensar, porque nós também queremos o bem, a união, a fraternidade. Que nome tem esse centro, né? Queremos a união, a fraternidade, o bem, o respeito, mas nós sabemos que não depende de nós. Nós vamos agir em prol disso, porque o Pai assim quer. Mas sabemos que leva tempo para despertar um coração preso no orgulho, para despertar uma mente presa na vaidade. Então, estamos quase coerentes com a sua forma de pensar. Só esse pequeno ajuste. Olha, Simão, e quem está falando é o Batista, ainda não é Jesus. Simão, não se arranca frutos verdes e dá como alimentos para alguém que tem problemas no estômago. Você não vai saciar a fome e ainda vai provocar dores no estômago dessa criatura. É preciso o tempo certo para que os alimentos da construção do bem cheguem a nós. Porque se vierem agora, faremos mau uso. Precisamos respeitar o tempo do Senhor. E Simão bebia cada palavra que João falava. O olhar dele refletia que ele meditava naquelas explicações. E João prossegue. João dava uma interrompida exatamente para Simão amadurecer aquela ideia que João estava lançando. Porque quando amadurecemos, quando a nossa consciência aceita, nós não esquecemos mais. Quem diz isso é Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se aceitou, nós vamos em frente. Temos ideais elevados. Os dois primos, né? João falando por ele e por Jesus. Temos ideais elevados. Você não imagina a amplitude dos nossos ideais. Também somos portadores de conhecimentos que não podemos revelar, porque não compreenderão. Então, andamos de maneira simples para poder ser aceito numa sociedade. E mesmo assim, com as coisas que falamos, que fazemos, às vezes somos menosprezados. Então é preciso aguardar, porque virá o sol da verdade. Ele falava de Jesus. Virá o sol da verdade. E esse sol brilhará nas mentes e nos corações, dando a libertação que todos procuram. Mas não é essa libertação, como Simão colocava, do jugo romano. É a libertação dos maus hábitos, dos maus pensamentos, é a libertação do ego, do orgulho, é a libertação das más construções que fizemos ao longo das nossas vidas. Esse sol vai fazer luz nas mentes e nos corações, para que o bem ali adentre, para que ali impere a paz, a serenidade, o amor. E saiba, Simão, as velhas raposas aniquilarão a si
próprias, pelas palavras e pelas atitudes. Todas cairão, porque o bem é o que prevalecerá. O amor é o que reinará. Quem estiver fora do bem, quem estiver fora do amor, só faltou ele dizer que será removido do planeta, que a doutrina espírita esclarece que o planeta de provas e expiações está acabando o seu ciclo. E o de regeneração está adentrando para melhorar o bem, o amor, as coisas edificantes no planeta como um todo. Então, os desejos de libertação, Simão, não é do julgo, não é de ser infeliz, mas é da alma. Da alma se libertar, e o que o Espiritismo esclarece, das rodas da reencarnação. Simão, não te percas nas revoltas que o teu coração, às vezes, te arrasta. A tua luta será muito grande com você mesmo. Volta para a tua terra e espera. Lute com você mesmo para enriquecer as potencialidades que sabemos você possui. Apenas o Espiritismo vem explicar o que são essas potencialidades que João, o Batista, falava para Simão, o Zelote. Jesus disse através da parábola dos talentos, mas o Espiritismo revela claramente: Deus, ao criar a centelha divina, o Espírito, ele deu todos os atributos do bem, para que o Espírito, que cada um de nós, desenvolvesse esses atributos que estão lá. E João aqui chama de potencialidade. O que são esses atributos? O maior deles é o amor. Mas para chegar no amor, tem outros atributos, tem outras potencialidades. A serenidade, a calma, a paciência, ouvir mais, falar menos, boas atitudes, bons pensamentos. Então, é um processo que progride até que um dia sejamos tão do bem quanto Jesus, tão do bem quanto João, o Batista, tão do bem quanto Chico Xavier. Então, essas potencialidades, João já disse para ele, nós sabemos que você possui. Porque João já sabia que todos nós possuímos. E ele também. E ele teria uma prova das mais difíceis. Preparar o caminho para Jesus, depois trazer, então, a grande revelação, que é o Evangelho, e a lei do amor que está contida no Evangelho. Diz João ainda, a hora da guerra externa acabou. Olhem, século I. A hora da guerra externa acabou. A hora da briga acabou. A hora do desentendimento nos dias de hoje acabou. Vamos compreender, vamos aceitar as pessoas como elas são. Esse é o princípio de regeneração. Ah, mas precisa... É o tempo da pessoa. Não critique. Aceite. Como diz o Chico, se não der para aceitar, tolere. Tão doce, né? Tão meigo, tão amor, que ele arruma um sinônimo
mais leve um pouco para dizer: é melhor fazer isso, para não agravar mais. Então, a hora da guerra externa acabou. A luta agora, Simão, é interior. Olha isso. 20 séculos atrás. É a hora de você olhar para dentro e ver: a violência resolve? E eu pergunto: qual violência resolveu a questão de qualquer país no mundo? É só pegar os livros de história. Pegando uma das mais recentes, foi a Liberdade, Igualdade e Fraternidade, na França. Qual foi o resultado final disso? Surgiu a guilhotina. Nós devemos ter um pé naquela cozinha lá, francesa. Muitos reencarnaram no Brasil. E vocês acreditam que um tanto grande continua do mesmo jeito? Nos meios políticos, nos meios culturais, nos meios filosóficos, que é uma das culturas, continuam do mesmo jeito. Nos meios empresariais. Então, a luta é interior. Que luta eu me refiro? A de libertar, de saber que a vida não é essa. Aqui é um laboratório, é uma escola-oficina. Aqui aprendemos e aqui vivemos o que aprendemos. Se aprendemos errado, vamos fazer errado e teremos as consequências. Se aprendemos certo e fazemos o certo, também teremos as consequências. Erradas, certas, ruins ou boas. Pense em tudo isso. E assim se despediram. Simão parecia estar levitando. Se despediu e saiu a caminhar em direção à Galileia, onde ele morava. E no caminho, os pensamentos eram tão fortes. Eu vou atingir o que precisa ser atingido, eu vou ajudar a atingir o que precisa ser atingido se eu fizer em paz, em tranquilidade. Eu não preciso brigar, eu não preciso lutar. E assim ele ficou uma quantidade de tempo, não sabemos porque não foi registrado nos livros espíritas. Mas o fato é que ele ficou alimentando tudo isso. Tempos depois, Jesus já tinha 30 anos e estava numa festa de casamento em Caná. Caná era ao extremo da periferia, muito próximo de uma montanha, não dava nada ali. Era uma região muito pobre. Davam duas coisas lá. Acho que azeitonas, eu não lembro a outra. Não lembro. Não lembro se era... Não lembro. Não lembro se eram os figos, né, os sicômoros, ou... não lembro. O fato é que não dava nada. Então, eles dependiam tudo de fora e eram pessoas extremamente pobres. E nessa festa de casamento, que nós encontramos nos evangelhos como as bodas de Caná, Caná é a região, é que Maria diz a Jesus: vai, faça o que precisa. No exato momento em que havia acabado o vinho daquelas bodas de casamento. Então Jesus pede água e transforma a água em vinho
e o vinho de uma qualidade que impressionou os convidados. Então, naquele momento começa, então, a vida pública de Jesus, que até então ele ficava se preparando. Foram 3 anos apenas. Mas eu não sei, desses 3 anos, se nós aguentaríamos o que Jesus aguentou 3 meses, ou 3 semanas, ou 3 dias, ou 3 horas, ou 3 minutos. É só ver o que ele passou. E cada um põe a régua e se encontre nela. 3 anos para um Cristo suportar o que ele suportou. Então, ele faz. A partir dali, ele começa, então, a buscar aqueles que viriam a segui-lo, aqueles que viriam a ser seus discípulos. Sem me alongar muito nessa parte, um dia ele encontra com Simão, o Zelote, e o convida para segui-lo. Simão o reconhece. Claro que Jesus já sabia, desde a primeira vez, quem era Simão, o Zelote. E Simão passa a seguir Jesus. Simão queria aprender se aquela conversa breve, de minutos ou horas, não sei, trouxe tanta paz, tanto ensinamento. Ele pensou, quanto eu aprenderei convivendo com ele. E assim, ele aceitou. E os dias passam, Jesus monta a sua equipe e começa a ter os encontros com os seus discípulos, trazendo os ensinamentos que estão aí registrados nos evangelhos. E um dia, Simão não resistiu e perguntou, mestre, e sobre essa universalidade de sentimentos, universalidades, isso incomodava muito, né, na cabeça de Simão. Então Jesus disse a ele, e serve para nós. Olha que pureza de ensinamento. Simão, trabalhe pela tua libertação. Porque nós nos julgamos. E o pior, somos algozes de nós mesmos. Nos punimos mentalmente, muitas vezes mentalmente. Então ele diz, liberte-se, trabalhe a tua libertação. Como foi Paulo. Não tinha Paulo aqui, eu estou trazendo um comentário agora. Paulo fez o que fez porque ele achava que aquilo era o correto. Quando ele aprende as verdades de Jesus, ele muda por entender que agora estava o correto, dentro das leis de amor. Então, liberte-se. Sabe por quê? Porque você vai ser peça importante para ajudar a libertar os outros. Então, se eu me liberto dessas amarras do orgulho, do egoísmo e toda essa negatividade de maus pensamentos, eu vou ajudar o próximo mais próximo, que é a minha família, com quem eu moro, com quem eu convivo, com quem eu estou sempre junto. E depois, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, outras pessoas vão enxergando e despertando a si mesmas. Ser um cidadão universal, Jesus mudou, né? Você vai ser o que você quer que a humanidade seja, para que a humanidade mire-se em você. Então, ser um cidadão universal ajuda. Mas sem brigas, sem destruição, sem cobrar nada quem quer que tenha feito. Aceite as pessoas como elas são. Perdoa se te ofendem.
e tire o aprendizado da paciência. A caridade é um dever de cada um de nós. Por quê? Porque o outro é filho de Deus, como você é. Se o outro não te bem trata, você não vai precisar maltratá-lo. Você irá tratá-lo muito bem, independente do que ele te faz, porque você vai respeitar o pai dele, que é o teu pai e criador. Então, perdoa. Caridade é um dever. Deus nos dá a vida todos os dias. Quantos lembram de agradecer? Deus nos dá os alimentos, ou mais nobre ou menos nobre, Ele nos dá o que precisamos. Lembramos de agradecer? Então, a caridade é um dever para com o Criador. Ama e não espere retorno. Deus sempre te dará o que você merece e o que você precisa. Então, meus irmãos, tudo se resolve no tempo de Deus. Se não resolveu, se a dor nos visita, se o sofrimento nos visita, se a decepção nos visita, se qualquer sentimento ruim nos envolve, não é por acaso, porque não existe acaso. Tudo obedece às leis eternas e imutáveis e sábias de Deus. Assim está no Livro dos Espíritos. Se te acontece, é porque o Pai está querendo mostrar uma lição. Quando compreendemos que a saúde é boa? Quando ela falta. Quando compreendemos que a paz no lar é a melhor coisa do mundo? Quando o lar entra em desarmonia. Quando aprendemos que não tem emprego chato? Quando nos falta emprego por um mês, por um ano ou mais. Então, o que essa lição traz para nós, através de Simão Zelote, através de João Batista, através de Jesus, o nosso mestre maior, é compreendermos que tudo se resolve no tempo de Deus. Se eu acredito em Deus, eu vou pedir para Ele coragem para vencer a mim mesmo, força para eu superar esses obstáculos, essas adversidades. E se eu for sincero nessa prece, nesse pedir, eu serei atendido. Porque Jesus tem incontáveis mensageiros no plano espiritual para nos sustentar, para nos apoiar. Eu preciso saber escolher o plano espiritual que eu quero me ajudar. Confiar em Deus, que no tempo certo tudo se resolve. Muita paz a todos. As reflexões para fazermos essa semana, hein? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então vamos deixando os nossos corações agora extravasar em amor, não é? Essa lição tão linda de Jesus, de amar. E vamos rogando ao Pai que possamos compreender esses ensinamentos de hoje e nos sentirmos capazes de colocarmos em prática. Às vezes é tão difícil, na verdade sempre é tão difícil, né? Aceitarmos as deficiências do outro, mas como Jesus disse, estamos aqui
para realizarmos o trabalho em nós e não no outro. Então vamos rogando ao Pai, a Jesus, que nos fortaleça, para que possamos realizar essa tarefa. E nós que somos filhos de Deus, que carregamos essas potências, temos o amor dentro de nós. E que essa chama possa agora desabrochar, e todos nós nos unindo num só pensamento e coração, vamos vibrando amor pelo nosso planeta, para que haja a paz, o entendimento, o respeito entre as nações. Vibrando para que os nossos dirigentes, os dirigentes de todos os países, sejam conduzidos no caminho da ética, da moral, e que se permitam serem inspirados pelos prepostos de Jesus, a fim de que governem com justiça e sabedoria. Vibremos saúde a todos os doentes, para que seus corações sejam abastecidos de coragem, de fé, de bom ânimo, de resignação. A todos os doentes da alma, que se fortaleçam na fé, que tenham esperança, que confiem em Deus, que possam ter mãos amigas que os auxiliem a entender que tudo passa. Vibremos para que a nossa juventude seja conduzida no caminho do bem, vibrando para que o Evangelho adentre na porta de em todos os lares, levando a harmonia, a compreensão, o respeito, o entendimento e o amor. Vibrando por todos aqueles, Senhor, que carregam em seus corações, no seu inconsciente, a culpa e que perambulam pelas ruas sem rumo definido, para que possam ser amparados e aceitem a mão amiga que se estende a eles. Vibrando fortalecimento a todos os trabalhadores do bem, para que perseverem em suas tarefas. Pela confraternização religiosa, para que todas as crenças possam despertar a religiosidade nos corações. Vibrando pela nossa casa, pelos nossos dirigentes, pelos colaboradores e assistidos, que estejam nessa sintonia do amor. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, por nossos lares, por todos aqueles a quem amamos, e especialmente aqueles com quem ainda temos dificuldade em nos relacionarmos. Que possamos aprender a compreender, a tolerar e a aceitar. E assim, Jesus, assim, Pai querido, benfeitores amigos, nós agradecemos essas vibrações amorosas que estão envolvendo a cada um de nós, nos fortalecendo, nos sustentando. Que essas energias de amor e de paz fiquem conosco até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.